O maior foco aqui no meu canal é falar de jogos que são desconhecidos pelas pessoas. O meu objetivo é justamente dar a esses jogos os créditos que eles merecem. Por exemplo, Pac-Land, lançado para Famicom. Todo mundo se lembra de Super Mario Bros. Falando que ele foi o jogo que revolucionou a indústria dos jogos, sendo que um ano antes dele foi lançado Pac-Land, um jogo com gráficos lindíssimos, pro Famicom, claro, um controle muito bom e a música não é nada mal. Por falar no Pac-Man, nesse vídeo eu vou falar sobre um jogo chamado Pac-Man 2. Esse jogo foi lançado para Mega Drive e Super Nintendo em 1994. Agora, vamos analisar um pouco a situação da Namco naquela época. A empresa passava por ótimos dias, os lucros dela estavam muito altos. Portanto, tudo que a Namco precisava fazer era portar um dos seus mais famosos títulos, Pac-Man, para os consoles Sega Genesis e Super Nintendo. Ela podia ter feito um port cagado do Pac-Man de arcade para Super Nintendo, ou podia ter feito um jogo podre do Pac-Man para Mega Drive. A única coisa que importa é que a Namco com certeza não iria arriscar a reputação de um título nesses dois consoles e iriam fazer tudo sair do jeito certo, sem arriscar muito, certo? Errado! Na verdade, ao invés disso, em 1994, fomos agraciados com o lançamento de Pac-Man 2 para Super Nintendo e Mega Drive. As pessoas veem esse jogo como se ele fosse uma sequência direta do Pac-Land, que eu citei agora há pouco. Ele é um jogo muito popular dentre os fãs de Pac-Man, e eu acho que existe um motivo para isso. Ele é um jogo totalmente diferente daquilo que você iria esperar de um jogo clássico do Pac-Man. De repente, a nossa bola amarela que andava por um labirinto estava andando por um mundo, resolvendo puzzles e morrendo. O jogo funciona na base de missões, como comprar leite, pegar uma flor, etc. Eu sei que parece bobo falando assim, e realmente seria. Afinal, um jogo sobre o seu Joaquim indo comprar pão não seria tão interessante. Porém, esse jogo tem uma coisa que altera totalmente o modo de como ele é jogado. Vocês devem estar percebendo que tem um estilingue ali embaixo, não? Ele tá ali porque nesse jogo você não controla o Pac-Man, você controla a mira desse estilingue, e é a partir dele que você consegue falar com as missões do jogo, como por exemplo, fazer uma maçã cair, indicar algum item pro Pac-Man pegar, atirar em alguma pedra no chão para ele não perceber e não se machucar, coisas assim. É nesse estilingue que também se esconde toda a dificuldade do jogo, pois nem sempre as coisas que você quer que o Pac-Man faça vão ser as que ele vai fazer. Leva um bom tempo até você conseguir se acostumar com os controles. Parece que um jogo com tantas interações com o cenário não iria funcionar com uma base de controle tão simples, não é mesmo? Mas o jogo impressiona justamente nesse aspecto. Esse estilingue funciona muito bem. O único ponto negativo que eu vejo nele é que ele depende muito da sensibilidade do seu D-pad, ou da sua alavanquinha se você estiver jogando com o controle de PS2. Se a sua alavanquinha, por exemplo, for muito sensível ao toque, nem tenta jogar, você vai passar raiva. Mas fora isso, eu achei essa ideia muito criativa e eu me surpreendo que eu não vi quase nenhum jogo que retorne com esse tipo de coisa. Olha, eu não vejo motivo nenhum para não ter, mas se tiver alguém disposto a fazer um jogo com essa ideia em mente, é só deixar um menu com a opção de trocar a sensibilidade da mira e pronto. Dessa forma, o único ponto negativo que eu vejo nesse sistema seria totalmente excluído. Eu tenho um criticismo com relação ao jogo. É que às vezes o jogo não deixa claro como os controles funcionam. Quando eu comecei a jogar, eu passei raiva à toa porque eu não sabia como fazer o Pac-Man ir pro outro lado. Eu achei que não dava pra fazer ele virar, mas na verdade dá sim. Você precisa apenas apontar a mira do estilingue pro lado que você quer que ele ande e aperte o botão Y ou C se você estiver jogando no Mega Drive, que aí ele vai andar pra esse lado. Então, para quem for jogar esse jogo, existe um tutorial bem rapidinho que te ensina os controles básicos. Eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que pula o tutorial e vai logo pro jogo, e aí depois fica reclamando que o jogo não ensina nada e que os controles são pouco intuitivos. Toda a área do mapa possui pelo menos umas 3 coisas interagíveis. Se você atirar ou não atirar nelas, isso pode mudar o modo de como o Pac-Man reage às mesmas. Esse jogo é como se fosse uma espécie de livro interagível. O jogador pode atirar em algumas coisas no cenário para poder ver a reação que o Pac-Man vai ter. E sério, mano, dá vontade de sair atirando em tudo no cenário só para ver as reações maravilhosas que o Pac-Man tem. Por falar em reação, o Pac-Man possui várias reações aos objetos do cenário. Se ele vê um cachorro dormindo, ele tenta passar devagar para não acordar ele. Se ele vê uma maçã, ele tenta pegá-la. Essas animações são muito bonitinhas, mano. Eu mesmo me vi rindo em algumas delas, e são nessas reações que o jogo explode em carisma. Portanto, dizer que esse jogo é um jogo para criancinhas
é meio exagero. Afinal, eu que já sou barbudo morri de rir quando eu vi o Pac-Man bêbado. Quem quiser beber que bebe, eu mesmo não bebo mais. Eu vou contar para o povo que a cachaça... Uma das coisas que eu mais admiro nesse jogo com relação às reações do Pac-Man é que boa parte delas são ignoráveis, sabe? Você pode zerar o jogo inteiro, mas eu tenho certeza que você não vai ter visto nem metade das animações que o Pac-Man tem. E isso acaba influenciando o jogador a ir atrás das outras animações que o Pac-Man, já que ele já deve ter zerado o jogo a esse nível da partida. E eu choro só de pensar no trabalho que deve ter dado em animar todas essas animações, visto que todas elas são muito bonitinhas e muito bem feitas. O jogo segue basicamente com essa estrutura. A dificuldade do jogo começa a pegar mais na segunda missão. Nela você precisa pegar uma flor em uma das montanhas para Miss Pac-Man. Eu fiquei andando pela montanha por vários e vários minutos, mas o meu cérebro exercitado à base de Rick e Morty não conseguiu encontrar a solução para esse puzzle. Eu só descobri o que eu precisei fazer quando eu vi um vídeo no YouTube que me mostrava o que eu precisava fazer. Eu precisava limpar minha cara na água de uma fonte para poder subir nessa corda. Qual é a lógica? Pô, mano, eu não vou conseguir subir essa corda, eu não vou conseguir. Nossa, agora o pai tá como, família? A propósito, já que eu falei em YouTube, é bom mesmo que você tenha por perto um celular ou um computador para poder ver uma gameplay no YouTube de como passar de algumas missões, porque eu acredito que nem se você for viciado em jogos de puzzle você conseguiria passar de algumas partes desse jogo aqui. Sério, tem algumas missões que você precisa fazer um conjunto de coisas tão aleatórias que é quase impossível você não ficar confuso. Teoricamente, a graça desse tipo de jogo seria descobrir os segredos dele por conta própria. Mas se tem uma coisa que eu defendo aqui no meu canal, é a diversão que cada um irá obter com o jogo. Se você acha que o jogo tá muito complicado, pode usar um detonado, mano. Não tem ninguém aí do seu lado pra te impedir. Bom, talvez seja melhor você dar uma olhada aí, mano. Bom, agora que eu já falei da parte das mecânicas, vamos pular para algo um pouco mais artístico. O visual. Os gráficos desse jogo são incrivelmente detalhados e bonitos para o Super Nintendo ou o Mega Drive. Eu acho sem sombra de dúvidas que Pac-Man 2 é um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo que eu já joguei. Sim, lá vou eu com minhas afirmações ousadas e tudo mais. Só que eu não consigo elogiar os gráficos desse jogo de um modo que eu não diga que tudo é lindo logo de cara, mano. As fases são muito bem coloridas, eu não tive nenhum problema com relação aos gráficos e todas elas são pintadas com um capricho que é de se admirar. A música do jogo também tá de parabéns, mano. Aqui é um caso parecido com Friday Night Funkin', onde nenhuma das composições me decepcionou em momento algum. A minha música favorita acabou sendo aquela que toca quando você tá andando na primeira área do jogo. Eu acho que ela é a minha favorita porque ela fica se repetindo durante uma boa parte do jogo. Mas as outras músicas também são muito boas. Mas ok, chega de falar de coisas boas. Vamos começar logo com as coisas ruins. E uma delas é com relação ao backtracking desse jogo. Para vocês que não sabem, backtracking é um termo utilizado na comunidade de videogames para quando o jogador precisa voltar para uma área anterior que ele já explorou no passado, que geralmente é utilizado em jogos de estilo Metroidvania. Mas acontece que nesse joguinho infantil, eles decidiram colocar backtracking nas fases, e eu posso afirmar que ficou péssimo. O problema não seria apenas voltar para uma área anterior. O problema é que o Pac-Man fica reagindo a tudo que ele enxerga no cenário o tempo todo, fazendo com que a progressão do jogo fique incrivelmente arrastada. Sério, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tava passando por essa área e o Pac-Man ficava interagindo com essa caixa de correio em uma animação longa que é até bacana, mas que ferra com a progressão do jogo. Uma solução que eu encontraria para esse problema seria colocar alguns teletransportes em algumas áreas específicas do mapa, para que o jogador possa se teleportar de uma área para outra de uma maneira tranquila, sem precisar assistir 5.000 reações do Pac-Man. E o pior de tudo é que quando você morre, você precisa esperar uma musiquinha tocar. E aí quando ela para de tocar, o jogo volta para o início da área e você pode continuar jogando. Pelo menos não existe uma punição verdadeira ao morrer. O jogador só volta para o início como se nada tivesse acontecido. E por falar em área, eu gostaria que existissem mais fases nesse jogo. Aqui só existem 5. E eu sei que muitos de vocês podem falar que 5 fases é muita coisa para um jogo do Pac-Man. Mas eu gostaria que o jogo fosse maior. Ele só tem 4 missões.
Se existissem algumas missões que os NPCs do jogo te dão, no maior estilo GTA, eu não estaria reclamando tanto assim. Mas do jeito que ficou, tá bom, eu ainda consegui engolir. Mas o que eu não consegui engolir é o final do jogo. Como eu disse antes, o jogo só tem 4 missões, sendo que a quarta é a última missão. Durante o jogo, quando as missões são completadas, aparece uma cutscene sei lá, isso, reclamando com os fantasmas que eles não conseguiram pegar o Pac-Man. E na última cutscene, ela revela o seu plano maligno, que se trata do seguinte: Alternativa A, ela está criando uma máquina para dominar o mundo. Alternativa B, ela desiste do Pac-Man e vai implementar um regime comunista nos Estados Unidos. Alternativa C, ela manda os fantasmas roubarem os chicletes das crianças para poder criar um monstro de chiclete que vai derrotar o Pac-Man. E a resposta certa é... Ela manda os seus fantasmas roubarem todos os chicletes de todas as crianças para criar um monstro de chiclete. Até aí tudo bem, é apenas uma lore qualquer. Mas a dificuldade se encontra no laboratório dela. Primeiro que ele já é bem escondido. Você precisa entrar por esse túnel, ir até o finalzinho dele e pronto. Você vai subir as escadas e você já vai estar lá. Inclusive o barulho que faz quando você bate na escada é bem estranho. A parte de dentro dele é bem divertida e, na minha opinião, é a minha favorita do jogo todo. Você passa por uma série de obstáculos perigosos, como lasers e máquinas que transformam o Pac-Man em um fantasma. Eis então que você chega na porta do chefe, e tu descobre que tu precisa correr pelo mundo inteiro do jogo para procurar 3 cartões que abrem essa porta. Até aí, tudo bem, é só uma quest comum. Mas vocês lembram que eu tinha falado das reações do Pac-Man? Então, andar pelo mundo do jogo acaba se tornando um inferno, porque o Pac-Man fica parando toda a santa hora pra prestar atenção no que não é pra ele prestar atenção, enquanto isso tu tá tentando fazer uma quest. E o pior de tudo é que nem tem como você se defender, você só pode ficar ali parado olhando pra sua televisão, enquanto o Pac-Man fica parado olhando pra uma vaca. Como se esse problema já não bastasse, nós temos que enfrentar outro problema, que é a localização dos 3 cartões. Com o primeiro, você precisa passar de um minigame do carrinho. Ele não é difícil, e a única coisa que é necessária aqui é a atenção. Afinal, os minigames desse jogo são só decoreba. O segundo e o terceiro cartão são requeridos comendo os fantasmas do jogo. Primeiramente, na primeira rua do jogo, e segundamente, no topo desse prédio. Olha, eu vou ser bem sincero. Se eu não soubesse disso, eu ia ficar andando cada vez mais pelo mundo do jogo, que nem um idiota, só pra não encontrar nada. Isso não seria um problema, mas como eu disse antes, o Pac-Man fica reagindo a tudo do jogo inteiro. As fases do jogo são um inferno por causa disso, e isso faz com que o jogo fique extremamente arrastado. Você então recolhe todos os 3 cartões e vai pro laboratório da mina lá. Mas adivinha, essa porta precisa de uma sequência específica de números que precisam ser colocados nela para ela ser aberta. Olha, eu não vou nem falar nada. A sequência é 4, 1 e 5. De nada por te poupar uma forte dor de cabeça. É um dos puzzles mais idiotas que eu já vi em toda a minha história com videogames. Depois disso, nós vamos lutar contra um monstro de chiclete e... Cool Monster? Cool Monster? É sério que isso tá num jogo pra criança? Olha, eu não vou falar nada. Quem manja, manjou. Você luta contra ele, que é uma batalha bem fácil pra falar a verdade, e o jogo acaba com o Pac-Man sendo considerado um herói. E o que eu posso dizer? Pac-Man 2 é um excelente jogo de aventura e puzzles. Pac-Man 2 é um jogo incrivelmente difícil de se falar mal, porque não tem quase nada pra falar mal dele. Hoje ele é lembrado como um jogo desconhecido, que todos nós amamos, claro, mas ainda assim, desconhecido. Pouco falado, pouco lembrado, e com certeza ele não merece isso. O jogo realmente vale muito o tempo de vocês. Inclusive eu ouso dizer que caberia uma sequência fácil. A Namco ainda não faliu, então eu acho que vale a pena sonhar. Mas enquanto isso não acontece, Pac-Man 2 fica com um muito bom.
E é isso por hoje, amigos. Não esqueça de deixar seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição se você gostou do meu canal. Uma coisa que eu esqueci de falar desse vídeo é que eu quero que vocês deem uma olhada na descrição desse vídeo, porque vai estar uma animação muito boa que um canal fez, tipo, fazendo uma paródia de uma speedrun desse jogo. Sério, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. A animação do cara ficou muito bacana, ficou muito da hora. E eu quero que vocês vão lá pra dar uma olhada, pra dar um suporte pro cara. Outra coisa que eu tenho pra falar aqui pra vocês é que eu quero que vocês deem uma olhada no canal do meu Thumb Maker, que é o Codesco Ghost. O cara tá me dando um suporte inacreditável com o meu canal. O cara é muito gente boa, ele é muito bacana. Eu vou deixar o link do server dele aí na descrição pra vocês quiserem. Se vocês precisarem de uma arte ou quiserem só bater um papo com ele, eu vou deixar aí na descrição. O canal dele também vai estar na descrição. Sério, muito obrigado por todos vocês estarem comentando nos meus vídeos. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando e gostando do meu trabalho. Eu fico muito feliz mesmo com vocês fazendo isso. Sério, muito obrigado mesmo pra todos vocês. E eu juro pra vocês que 2021 vai ser o melhor ano daqui no meu canal. Eu prometo. Vocês têm a minha palavra. É tudo isso. Obrigado por terem assistido. Um beijo do indiano e até a próxima.